Olá, meus amados, aqui é o Pastor Pedro. Mais um estudo, é o penúltimo do mês e a semana que vem vai ser o último encontro do nosso pequeno grupo este ano. Dia 20 vai ser o intervalo que nós vamos ter, dia 20 até dia 10 de janeiro de 2021. Mas é um momento que nós vamos ter para descansar, recolher também as nossas energias, porque este ano foi muito complicado para muitos de nós. Não, aliás, todos nós, né? Mas eu espero que pode ser um momento que vocês podem refletir na palavra de Deus e criar uma fome para o pequeno grupo novo, né? Então é por isso que o intervalo está aí, para vocês descansarem e também ter aquela ansiedade para voltar para o pequeno grupo e criar essa ansiedade, né? Mas eu espero que vocês podem também tomar a oportunidade para celebrar semana que vem, o Natal, celebrar o Cristo, o nosso Redentor, que veio para a Terra como um homem, deu a sua vida, e nós, através dele, temos a salvação. Então é por isso que nós estamos juntos. O centro da nossa vida é Jesus Cristo e aquilo que ele fez na cruz. E o facto que ele vem como homem. Ele vai sempre ser rei e ele vai terminar rei na nossa vida até a eternidade, em eternidade. Então vamos celebrar com um banquete, com festa, com amigo secreto, lembrando que Cristo é o centro e a razão é porque nós celebramos esta ação de Natal. E a vinda dele a esta terra. Emmanuel, Deus conosco, né? Mas eu estou trazendo a palavra que foi dada pelo pastor William. Infelizmente teve uma falha técnica, porque era para ter sido eu trazendo a palavra esta semana. Mas eu sou grato de qualquer forma, porque eu estou preparado, eu ouvi e eu também queria encorajar você a escutar, indo ao arquivo do YouTube, dia 5 de dezembro, das 7 horas para frente, da noite, é aí que está a palavra do pastor William. Por que eu falo isso? Porque daí vocês podem assistir e estar mais preparados para o estudo que vocês vão ter esta semana, para a discussão que vocês vão ter e também para tirar as dúvidas daquilo que foi falado. Porque às vezes interpretamos de uma forma errada e é bom esclarecer entre os irmãos que às vezes conhecem mais do que nós, né? Eu aprendo muitas pessoas que sabem da Bíblia, porque às vezes tem uma pessoa que sabe de uma parte da Bíblia que eu não reconheço, nem conheço assim tão bem. É por isso que é importante. E depois também a palavra que o nosso pastor senior deu, pastor Ribamar, que foi uma palavra de encorajamento para o ano que vem, sobre Jerico e tudo que nós podemos aprender em termos disso. E acho que nós também temos que tomar essa posição em dizer realmente o ano 2021 pode ser uma tragédia, como foi 2020 para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo nós temos a esperança que Deus é soberano sobre tudo e Ele tem nos abençoado. Se vocês estão ouvindo isto aqui, vocês ainda têm um propósito aqui nesta terra. Por que eu falo isso? Que é claro que eu prefiro estar no céu, igual Paulo fala, né? Prefiro estar no céu, mas tenho uma obra para fazer aqui ainda. É por isso que eu sustento a minha vida aqui com vocês. E também vocês devem ver isso também. Vocês devem ter perdido alguém assim precioso na sua vida, este ano, ano passado. E Deus às vezes chama essas pessoas para estar com Ele, né? A nossa esperança é sempre que aquela pessoa confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nós sabemos Jesus e conhecemos Jesus Cristo como Salvador. Então, se nós estamos aqui, temos vindo um propósito, não só para este ano, porque não acabou ainda, mas para o ano que vem. Então, fica ligados com isso. Mas aquilo que o pastor William falou ontem foi muito interessante. É sobre o facto que Deus quer ouvir de nós. E Ele quer realmente ouvir de nós. Sabes como é que eu sei? Porque esta Bíblia, desde do início até o fim, tem exemplos de Deus ouvir não só os nossos clamores, as nossas orações, as nossas frustrações, mas o facto que Ele quer ser um Deus envolvido nas nossas vidas. E uma das melhores formas que o pastor William deu, né, de exemplo, é a oração. A oração que nós vemos que ele pegou Mateus 7, que é o trecho da Bíblia que nós vamos focar nesta semana, é Mateus capítulo 7. E claro, vocês devem até conhecer, se do coro, né, este versículo. E nós sabemos que em Mateus 7, um pouco anteriormente, em Mateus 6, os discípulos até pedem a Jesus para ensinarem eles a orar. Não sei se é Mateus 6 ou 7 que eles pedem isso, mas eu acho que é Mateus 6, que eles pedem a Jesus para ensinar eles a orar. E Jesus ensina. E depois, outro ensino que ele põe em cima daquilo, que tem
que é a oração do Pai Nosso em Mateus 6, e depois em Mateus 7 tem um exemplo que nós temos, que dá persistência na oração. Então Jesus está colocando ensinamento sobre a oração. E aqui o que o pastor William nos deu como exemplo é a Ana. E a Ana foi uma pessoa que orou em frustração. Só porque vocês achem que não devem fazer isso, é a forma que nós devíamos trazer as nossas frustrações a Deus. A Ana foi no templo e fez tudo que era necessário para orar naquele momento. E ela orou porque ela não tinha como ter filhos. Então ela orou a Deus e fez um voto diante do templo e diante das pessoas, diante da pessoa que estava encarregada naquele tempo, que era o Eli, que ele estava ali e disse, até pensou que ela estava bêbada quando ele ouviu a oração dela. E ela orou, Deus, se tu puderes me dar um filho, eu garanto, eu faço um voto que eu vou dedicar o meu filho ao seu templo. E ele vai crescer aqui onde eu estou orando agora neste momento. Foi esse o voto que ela fez. E o Eli, ouvindo isso, disse, olha, eu acho que, não é acho, eu disse que a sua oração vai ser garantida por Deus, porque tu fizeste uma oração justa. E aí nós vemos que ela deitou com o esposo dela, e ela engravidou, o ventre dela abriu, e ela teve o filho, que nós conhecemos como o profeta Samuel. E o profeta Samuel serviu a casa do Senhor da forma que ela disse que ele ia servir. Ele foi dedicado a Deus. E é por isso que nós fazemos dedicações até hoje, porque não só Samuel, o profeta Samuel, mas Jesus também foi dedicado. Mas a importância é saber a oração é algo que nós temos que praticar mais e mais. E nós às vezes complicamos em termos de oração. Porque nós não sabemos, porque às vezes falta a sabedoria. Mas Deus sabe o que é que nós precisamos. Isso foi o primeiro ponto e é o único ponto que eu queria até abordar, porque eu acho que vocês deviam ir assistir o culto deste domingo passado, porque Deus sabe o que é que nós precisamos. Às vezes nós só não sabemos como pedir a Ele. Como é que nós devíamos chegar aos pés de Deus? Nós claramente temos que chegar em respeito, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. É uma conversa. Oração é uma conversa. A única diferença é que nós estamos falando com o Criador do mundo. E é por isso que é uma categoria em cima da conversa normal que nós temos com os nossos amigos. Mas nós temos que ter essa ideia que a oração é uma conversa. E às vezes nós complicamos pensando que nós temos que estar na igreja. E a igreja é um ótimo lugar para orar. Mas não é o único lugar que nós podemos orar. Nós vemos que Jesus ensina os discípulos a orar num lugar privado. E é uma das coisas que Jesus, no privado, ensinou aos discípulos. E os discípulos também pegavam os exemplos da vida de Jesus Cristo. Jesus dedicava as orações, a vida dele à oração. Antes de fazer um milagre, depois de fazer um milagre, durante o milagre, no começo do dia, ao fim do dia, no meio do dia, eu fazia isso. Até às vezes eu podia ter a conversão da mesma forma que nós estamos entre nós agora, e eu dizia assim, olha, eu tenho que orar. Eu levantava e eu orava. Até às vezes nem falava que ia orar. Eu ia só orar. E eu às vezes subia muito para orar. Assim, várias vezes, né? Então, a ideia que Deus sabe o que é que nós precisamos é algo que nós temos que levar a sério. Porque nós pensamos que não sabemos o que é que nós precisamos. E às vezes isso é por o nosso próprio orgulho, né? E às vezes é até porque nós não sabemos de como pedir as coisas que nós estamos procurando na vida. E também não sabemos pedir se é isso que Deus quer para nós. Então os exemplos que o pastor William foi dando são uns exemplos que vocês têm que pegar e estar ligado. Que a oração é algo que nós precisamos fazer e praticar todos os dias. No trecho que nós vamos focar aqui em Mateus 7, nós vemos Jesus explicando uma coisa. Peçam e será dado, busquem e vão encontrar, batem na porta e lhes será aberto, pois tudo que vocês pedem vão receber, o que busquem vão encontrar, e aquele que bate a porta será aberta. A porta e a ideia da porta que o pastor William TV explica é algo que significa intimidade com a pessoa. Se eu abro a porta para alguém para entrar na minha casa, significa que eu sinto
que eu posso confiar nessa pessoa, que eu posso sentar com essa pessoa, ter comunhão, ter um café, ter um papo assim, bem bacana. Mas ao mesmo tempo, falta de intimidade significa que eu não vou abrir a porta. E como eu falei no início, que a Bíblia é algo que nos mostra a importância da oração, nós vemos que Jesus, no livro do Apocalipse, está batendo na porta. Ele quer que nós deixemos ele entrar e fazer a morada dentro de nós. Isso é o convite que ele faz sempre a nós. E isso é um nível de intimidade que até os anjos querem entender. Os anjos olham para nós quando nós fazemos as orações, quando nós clamamos para o Senhor. Eles olham para nós com um exemplo. Porque nós temos essa conexão direta com o Pai. Então nós temos que saber que Deus sabe o que nós precisamos. Mais do que nunca Ele sabe. E às vezes nós estamos pensando que nós precisamos disto ou daquilo. Mas nós nunca vamos e pedimos ao Criador o que é que Ele quer de nós. O que é que Ele acha que nós devemos fazer. Às vezes até nem é uma sugestão, deve ser um comando que nós devemos receber dele, em termos daquilo que nós podemos e devíamos fazer. Os exemplos que nós pegamos aqui, de Deus sabe o que nós temos que fazer, é nós podemos ver a Moisés, a vida de Moisés. Ele fez coisas que, em vez de procurar o conselho, e até às vezes nem ouvindo o conselho de Deus, ele perdeu a chance de ver. Ele viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Sabes porquê? Porque Deus é uma pessoa que pelo menos, não como nós, né, que nós falhamos sempre com os nossos votos, mas Deus fez um voto para Moisés que ele ia ver. E ele ia entrar dentro da terra prometida. Só que Moisés só viu, porque ele não quebrou em termos de como o país de Israel fez, né? Como os israelitas fizeram, que não só impediram eles irem para a terra prometida, mas eles nunca viram a terra prometida. Moisés viu eles entrando, a geração de Josué entrando, e ele ficou para trás, nunca pisou na terra prometida. Incrível que pareça, Deus é uma pessoa que honra os votos. Mas é por isso que nós temos que ver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que buscar em oração. E olha, quando nós oramos, nós olhamos para os Salmos. Eu acho que é o melhor exemplo de oração que nós temos. E os Salmos são orações diversas. Orações de clamor, orações de louvor, canções também. E a nossa canção é a vida da oração. Porque isso aí nos mostra que nós estamos com intimidade com Deus. E nós vemos que até rei Davi, tem momentos que ele fala para Deus, porque tu tens me abandonado? E nós vemos também que Jesus repita isso no coração. Na cruz. E a oração é conectada de uma forma incrível que é entre laços em geração. Há orações que eu vou orar hoje que eu às vezes nem vou ver. Só os meus filhos, ou os filhos dos meus filhos vão ver. E oração é uma coisa que não tem como tirar das nossas vidas como crente. É algo que nós temos que dar ênfase e importância também. A nossa vida vai mudar se nós priorizamos a oração. Oração é da mesma forma uma causa que nós temos que levar e dizer, olha, eu tenho que marcar um tempo para Deus. De manhã, meia hora, à noite, meia hora. Ou desculpa, fala para a sua esposa, fala para o seu amigo, fala para o seu filho. Olha, agora o meu momento está com Deus. É igual marcar um café com um amigo. Tu sais da sua casa, tu preparas, tu encontras com o seu amigo, tu passas uma hora com o seu amigo, vocês conversem, tem um momento bom e depois tu voltas. Mas tu não paras de ser amigo daquela pessoa só porque vocês não pararam o encontro. É claro que vai ter vários encontros além daquela, mas do mesmo jeito tem que ser com Deus. Eu pessoalmente tenho essa filosofia, que eu trato a minha oração com Deus como uma conversa, só que eu estou querendo ouvir mais dele do que ele ouvindo de mim. E às vezes eu troco, né? Ele ouve mais de mim que eu ouço mais dele, né? Mas é uma coisa que nós temos que levar a sério e ter uma lista também de oração muito importante. Eu estou só abordando aquilo que foi falado ontem
E eu espero que vocês também podem buscar ter uma vida de oração séria, porque o ano que vem nós precisamos ser mais sérios do que deste ano. E nós temos sempre nos provocar para levantar mais um passo, né? Always going up, never going down, always going up a level. E nós temos que, em oração, buscar o que é que Deus quer para nós neste ano que vem. O que é que Ele quer de mim, o que é que Ele quer de você. E a importância da oração é isso. Ter uma lista ajuda muito também. Ter uma lista de nomes em que nós podemos orar. Por quem nós podemos orar. Porque aí nós não esquecemos. É uma coisa que nós temos também, é o Ministério da Oração. Que é uma coisa que nós temos sempre o grupo ativo, as orações e os pedidos estão sendo lançados lá. Mas nós temos que ser mais ativos na nossa vida privada e pessoal com Deus. Nós vamos ver um resultado da mesma forma que a Ana viu. A Ana viu, implorou, e até o fim o profeta que estava lá, o Elias, diz assim, olha, Deus vai garantir a sua oração, porque foi uma oração justa. E às vezes nós temos que fazer orações justas, mas também orações que o Pai quer ouvir, que é da palavra para Ele, de volta a Ele. E em acordo com aquilo que Ele quer da nossa vida, do propósito que Ele tem para nós. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é: como é que eu posso acrescentar a minha vida de oração? Eu queria encorajar vocês a olharem na Bíblia o que é que Jesus falava de oração, quais são os exemplos de oração e qual é um dos maiores obstáculos que parem vocês de orar. Por exemplo, o teu cachorro começa a latir, começas ou tens uma ligação que alguém te liga, nunca te ligou, mas no momento que tu vais orar, quais são os obstáculos que vocês enfrentem na oração? E por último, o que é que tu podes fazer para prioritize your prayer with God? Então vão lá, respondem essas perguntas entre vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Abraço e nós nos vemos semana que vem. Abraço!